Boa noite. Estamos aqui hoje para fazer a discussão sobre a situação e os desafios da classe trabalhadora em 2023. Trazendo aqui a Virgínia Fontes, a Camila Gibim, para fazer esse debate com vocês. Um debate assim, muito importante, um debate muito necessário nesse momento, e colocar aqui que uma das melhores análises da conjuntura nacional que nós temos hoje, ela está sendo feita pela Virgínia Fontes. Tá? Já tenho acompanhado, né, os debates que ela tem feito, e vocês vão se identificar muito com a discussão que ela tem colocado, né, da importância nesse momento da esquerda, da posição da esquerda nessa situação. Também da Camila, né, assisti alguns vídeos da Camila da questão, né, que ela discute bastante, a questão da assistência social, né, e a situação da trabalhadora terceirizada, que é um debate muito importante também que ela vai trazer para a gente hoje, né. Então, aqui eu vou abrir aqui para que a Virgínia possa começar aí o nosso debate. Bom, boa noite. Bom, pelo vídeo, a gente nunca sabe se diz a hora que a gente está falando ou a hora que as pessoas assistem, né? Então, boa noite agora, mas bom dia, boa tarde, boa noite para os que assistirem depois. Bom, antes de começar, eu queria agradecer a Vanderlei pela mediação, dizer da minha satisfação de estar novamente com a Camila. É sempre bom estar com essa juventude que está na luta, e eu queria agradecer ao José Burato, que está aqui nos bastidores, cuidando da transmissão, e ao Carlos Wellington, mandar para ele um grande abraço. A gente vem acompanhando a luta dele contra o encarceramento abusivo, e é uma luta absolutamente excepcional. Bom, eu vou tentar ser breve. Eu vou fazer um panorama bem geral, porque não adianta a gente pensar na classe trabalhadora hoje no Brasil contextualizado da situação que está no mundo. Então, eu vou tentar ser breve, se for o caso, depois no debate a gente entra com mais detalhes. Nós vivemos um período que está marcado pelo símbolo da catástrofe. E a maior parte das catástrofes é absolutamente real. Nós estamos diante de uma crise ambiental gigantesca, não é algo pequeno, é algo que todos sabem que exige enfrentar a desigualdade no mundo para conseguir enfrentar o aquecimento global e as consequências disso aí. Esse é o resultado do capitaloceno, né, da época do capitalismo, que vem devastando completamente a natureza, além dos seres sociais, e rompeu essa conexão sociometabólica que nós precisamos ter com a natureza permanentemente. Por outro lado, nós temos um aumento da desigualdade brutal no Brasil e no mundo, com um enriquecimento gigantesco dos megaproprietários, uma concentração da riqueza brutal. O último relatório da Oxfam é muito impactante, e a contraparte é um empobrecimento geral da maioria das populações no planeta, não apenas no sul global, mas também na Europa e nos Estados Unidos. Né? É uma coisa importante a gente ter a dimensão dessa catástrofe, que é a catástrofe resultante da expansão do capitalismo. Para além disso, nós temos uma atuação especialmente agressiva dos Estados Unidos com relação à China, uma atuação agressiva que não tem a ver com a sobrevida dos Estados Unidos enquanto país, mas com a sobrevida dos Estados Unidos enquanto polícia do mundo, enquanto controle militar, econômico e político do mundo. Para além disso, ainda uma guerra já em curso, uma guerra bem mais complexa do que a gente podia imaginar no começo, a guerra iniciada pela Rússia contra a Ucrânia, mas que, de fato, acaba sendo uma guerra da Rússia contra a OTAN no território da Ucrânia. Essas são situações altamente complexas, e as respostas políticas para essas situações vêm sendo genocídios e crescimento de fascismos.
é uma devastação muito grande da participação democrática no cenário mundial, a continuidade da retirada de direitos das classes trabalhadoras. Basta ver as gigantescas manifestações em curso na França contra o aumento da idade da aposentadoria, no caso francês, e a primeira manifestação teve 2 milhões de pessoas, uma semana depois 700 mil pessoas, tem outra manifestação programada, portanto, é muita gente mesmo, 80% da população, em sondagens realizadas, está contra o aumento do tempo de aposentadoria, sendo que a própria população europeia vem empobrecendo em função do aumento dos custos de combustível e dos gastos de guerra que os seus países estão realizando. Em contraparte, a maior parte do mundo, a maior parte dos países, não aceitou a imposição de sanções à Rússia, o que se limita ao pequeno grupo do G7, né? Estados Unidos, a Europa e, se eu não me engano, a Austrália, e nós estamos realmente diante de um período que reúne catástrofes, sem sombra de dúvida. Mas eu queria alertar para duas coisas. Esse é o cenário onde a gente está. Mas a mídia apresenta, num dia, tudo lindo, belo e positivo, no outro dia, tudo terrível. E quando apresenta tudo belo e positivo, é como se o mundo estivesse se recompondo lindamente dessa crise sem ter de enfrentar suas razões. E no dia em que apresenta tudo negativo, as soluções que apresenta são todas fictícias e estimulam um catastrofismo que é paralisante e que empurra as pessoas, a maioria das pessoas das classes trabalhadoras, para, seja uma paralisia, assim, uma espécie de medo. A gente fala muito do pânico moral, mas hoje é um pânico catastrofal, seja um medo paralisante que acaba levando as pessoas para situações que são saídas fictícias, como as saídas na religião. Não estou dizendo que a religião é fictícia, mas que a saída pela religião não resolve o problema do mundo concreto que a gente precisa resolver. As pessoas podem ter religiões, mas elas não são um lugar. E as próprias parcela das religiões, não todas e nem todas as igrejas, vem aproveitando esse catastrofismo tanto para o enriquecimento de determinados grupos pastorais, seja de pastores, seja de padres, seja para tornar o medo ainda maior, multiplicar as frentes desse pânico. Não é? Claro, nós atravessamos um período de pandemia dramático, foi a primeira pandemia, de fato, que resulta da expansão do capitalismo de maneira imediata e inegável, porque é um transbordamento de uma espécie viral que antes só existia em ambiente natural e que transborda para a espécie humana numa escala internacional e muito rápida a disseminação, e todos sabemos que não é impossível que novas pandemias ou endemias entrem em ação. Bom, então, portanto, eu queria só rapidinho desenhar esse cenário, porque eu acho que é nesse cenário que a gente tem de refletir, a gente tem de ser capaz de se preparar para o conjunto de tragédias sociais promovidas pelo capital e pelo capitalismo, e elas são reais, mas fugir das soluções fictícias e das falsificações que tendem a dizer que o que se pode fazer é corrigir, ajustar aqui, corta ali, transformar tudo em números, e muitas dessas soluções estão na pauta, como o capitalismo verde, o que hoje em dia já vem sendo chamado em muitos países de lavagem verde, né? Ou de lava-jato verde, se a gente quiser, fazendo uma aproximação, que eles chamam do greenwashing, porque
vender como se fosse verde, o que é simplesmente uma expansão ainda mais dramática do capitalismo a partir de fórmulas de captura de carbono ou de propaganda de coisa dizendo que é verde, mas que não tem nada de verde, ou não tem nada de defesa ambiental e muito menos de agroecológico. Então, nós temos de estar alertas para a tragédia, que é real, mas temos de estar também alertas, sobretudo, para os falsos profetas, para a paralisia catastrofista e para as falsas soluções que o próprio capital vai tentar impor. Ontem, eu fiz uma palestra ontem e eu estava lendo o Valor Econômico, eu mostrei algumas manchetes. Ontem, especialmente, o Valor Econômico estava cheio de manchetes catastrofistas. No dia seguinte, são as minhas manchetes catastrofistas. Mas é importante que a gente saiba que existe uma catástrofe real que temos de enfrentar. Bom, rapidinho para o Brasil, nós tivemos uma vitória do Lula, que foi uma vitória fundamental. Não foi uma vitória pequena, nós não estamos vencendo um adversário político, nós estamos enfrentando o fascismo. O enfrentamento do fascismo é bem mais do que um programa eleitoral. Mas a vitória eleitoral marca uma vitória política muito importante, eu não tenho dúvida disso, ela não é simplesmente uma questão de números eleitorais, ela não é mais uma vitória. Porém, uma vitória política e eleitoral não significa vitória sobre o fascismo. A luta contra o fascismo segue e precisa seguir em paralelo ao enfrentamento do capitalismo, porque é a defesa do capital, quando o capital devasta a vida humana, que cria o fascismo. Eu vou repetir para ficar bem claro, que às vezes a frase fica comprida e fica esquisito. A expansão do capitalismo, devastando a natureza, estropiando os seres sociais, aprofundando a desigualdade, tal como vem sendo feito, pelo menos nos últimos 40 anos, esse terreno é um terreno de emergência de fascismos. Portanto, reverter esse processo é um processo árduo, é um processo duro, depende das instituições políticas, mas não só, depende, sobretudo, da luta que as classes e massas trabalhadoras serão capazes de levar e da nossa capacidade de escapar das falsas soluções que são impostas pelo capitalismo, que, ao devastarem novamente criam um ambiente para a emergência do fascismo. Então, eu venho sugerindo que a nossa tarefa, como tarefa para o conjunto das classes trabalhadoras nos próximos tempos, tem um tripé fundamental. Apoiar o governo Lula contra todos os fascistas e contra essas falsas soluções burguesas que vão estar o tempo todo se apresentando. Nesse primeiro mês de governo Lula, a gente já viu dois sujeitos, né? Ou sujeitos entre aspas, porque não são pessoas, mas são entidades ou abstrações apresentadas como sujeitos pela grande mídia. A primeira é o mercado, que é a Faria Lima. Então, portanto, os Faria Limers, que vem o tempo inteiro propondo falsas soluções, saídas fictícias, que são saídas reais para eles. Eles querem garantir que eles continuem drenando recursos públicos para as grandes burguesias, sobretudo. Portanto, a primeira tarefa é apoiar o governo Lula contra o fascismo e, portanto, apoiar o governo Lula contra o fascismo não é ficar esperando a atuação do governo Lula, é agir permanentemente no esclarecimento, na explicação, na atuação. Esse vai ser o meu último ponto. Mas, portanto, apoiar o governo Lula contra o fascismo e contra as falsas soluções das burguesias. O segundo desafio, que é um desafio mais difícil e mais complexo, vai ser conter essas burguesias que integram o governo Lula. Porque a opção primeira do enfrentamento ao fascismo pelo PT e pelo Lula foi a constituição de uma frente ampla. Essa frente ampla engloba
setores muito diversificados. Portanto, para conseguir conter as burguesias no governo Lula e para que a gente tenha a capacidade de estarmos alertas na luta antifascista, o que me parece é que a gente precisa continuar lutando para constituir uma frente de esquerda ampla o suficiente para conter as diversas lutas, que todas elas são lutas contra o capital e contra o capitalismo. Fundamentalmente, eu vou apresentar, é tudo telegráfico, né? Mas as lutas sindicais, as lutas de associações de trabalhadores dos mais diversos tipos, precários, terceirizados, porque agora a situação está cada dia mais complexa, cada dia mais os trabalhadores, uma maior parcela de trabalhadores, ingressa nos processos de trabalho sem ter direitos, sem ter contrato de trabalho, sem ter férias, sem ter 13º, sem ter licença saúde, sem ter o mínimo que assegura que essa pessoa possa continuar existindo, mesmo se tiver um problema, e que possa repousar um tempo, sem falar do direito à aposentadoria e outros direitos. Então, portanto, sindicatos e associações, as mais diversas de trabalhadores, sabem que precisam lutar juntos. Saber, eles sabem, mas entre saber e conseguir fazer, há um passo. E esse passo é o que nós vamos precisar inventar. Porque é um salto de qualidade na capacidade de organização. Mas os trabalhadores não se limitam aos sindicatos e às associações de trabalhadores. Os trabalhadores são a esmagadora maioria das mulheres, tem uma parte das mulheres que não é trabalhadora, claro, tá certo? Assim como tem uma parte de sindicalista que é vendido, é pequena a parte, é pequenininha, mas tem. A luta antirracismo, da mesma maneira, tem alguns negros e negras que estão do lado dos opressores, mas é um punhadinho. Então, a nossa luta antirracismo e antirracismo estrutural é fundamentalmente uma luta contra o capital e as formas da perpetuação do racismo estrutural. Da mesma maneira, a luta dos indígenas. A luta dos indígenas tem muita coisa a ensinar para as lutas urbanas contemporâneas. Não dá tempo da gente entrar nesse detalhe, mas, sobretudo, eles têm outra forma de se relacionar com a natureza, e esse aprendizado é fundamental para nós. As lutas contra a colonização, as lutas contra o imperialismo, todas essas lutas só têm todas elas têm um desaguadouro comum, que é o enfrentamento das grandes burguesias que agem aqui dentro. Porque são lutas diferentes, cada uma delas precisa ter seu próprio curso. Elas não vão poder desaparecer na luta contra o capital, mas elas precisam, todas elas, ser lutas contra o capital. E essa é diferente de você dizer todas têm de se dissolver na luta contra o capital, do que dizer todas têm de permanecer nas suas lutas contra o capital. Da mesma maneira, a questão ambiental. Então, o primeiro ponto, eu estou lembrando, o primeiro ponto é defender o Lula contra o fascismo e contra as falsas soluções burguesas, empresariais, que são muitas. Tem muitos estudos sobre os aparelhos privados de hegemonia financiados por empresários, como Todos pela Educação, agora Todos pela Saúde, e mais uma infinidade de outras, Movimento pela Base, liderado pelo Jorge Paulo Lemann, que agora a gente descobre que deu um rombo de 20 bilhões, que em uma semana virou 40 bilhões. Então, essas falsas soluções são fundamentais que a gente esteja atento. O segundo conter as burguesias no governo Lula, ampliando uma frente de esquerda capaz de pensar junto e separado. Esse é o nosso desafio. Então, lutas contra o encarceramento são lutas que fazem parte da luta antirracista, mas não só. Fazem parte das lutas por direitos humanos, fazem parte das lutas de classe, porque é situação periférica, fazem parte das lutas das mulheres, e nós temos o exemplo das Mães de Maio de São Paulo, que é uma luta formidável, realmente formidável, uma denúncia brutal. Então, e o terceiro ponto é
garantir pela gente mesmo o papel do contato com as massas populares, mas exigir que o governo Lula e Lula façam esse contato, construam os meios desse contato. Agora eu vou explicar um pouquinho em que consiste isso. Não é copiar Bolsonaro com algoritmo e fake news e memes e uma central financiada, mas é usar também as redes, é também usar toda a escala de comunicação que a gente precisa. Mas a comunicação não é para um falar e o outro ouvir, é para formar essas classes trabalhadoras. E a gente se forma entendendo o que está acontecendo. Quando a gente não entende o que está acontecendo, a gente não se forma e não se informa. E quando a gente forma, a gente organiza. Organizar, na atualidade, é ter lado, é saber de que lado nós estamos. O primeiro lado que nós estamos é o lado antifascista. Quer o fascismo seja conduzido por Bolsonaro, quer seja conduzido por qualquer outra figura que tente ocupar o lugar do Bolsonaro. Nós hoje sabemos exatamente o que é esse protofascismo, no caso brasileiro. Então, formar, comunicar, é formar, organizar, isto é, ter lado, e esse é um processo educativo, é um processo pedagógico, não é um processo escolar, é um processo pedagógico que tem de estar acontecendo no dia a dia. E para estar acontecendo no dia a dia, na escala que a gente precisa, por isso que é importante que a gente faça isso juntos, mas que a gente exija que esse governo, e em especial o presidente Lula, assuma essa tarefa de formar e de organizar as massas trabalhadoras, por conta de uma questão de escala e de urgência da luta. É claro que, frente ao fascismo, as medidas. Eu acho que até aqui o governo Lula está tendo um comportamento bastante correto. Eu sempre quero mais, mas eu não vou ficar aqui fazendo a crítica do que eu quero mais por enquanto, mas que a gente tem sempre de querer mais. O que eu tenho de lembrar é que, frente ao fascismo e ao descalabro que se instaurou na sociedade brasileira, as medidas emergenciais são muito necessárias. E é preciso que elas saiam rapidamente. Melhoria de salário, garantia da Bolsa Família, garantia da correção desse endividamento brutal das famílias mais pobres, que foi estimulado, inclusive, pelo Bolsonaro, com consignado sobre um auxílio emergencial. Então, se as medidas emergenciais são necessárias, elas são, entretanto, insuficientes, porque essas medidas não alteram o quadro no qual o capitalismo se reproduz. Daí que seja importante que a gente passe a pensar agora quais são as grandes questões, e a meu juízo são questões revolucionárias para enfrentar economicamente, socialmente, ideologicamente e culturalmente. Não haverá um retorno no tempo, nós não vamos viver o governo Lula 1, nem o governo Lula 2. Nós vamos viver um governo Lula sob condições muito mais difíceis, muito mais complexas do que foi antes. Nem o governo Lula 1 e Lula 2 foram perfeitos ou foram maravilhosos. Tiveram furos, tiveram problemas, foram governos de ampla coalizão de classes, quando era para ser o governo de um partido dos trabalhadores. Mas isso são águas passadas. Nós não vamos voltar para aquele governo, mas nós precisamos que essa liderança, que deve muito à personalidade do Lula, deve muito ao processo histórico das grandes lutas da década de 70, de 80, enfrentando a ditadura, essa personalidade histórica que é Lula também deve muito a essa classe trabalhadora, que, apesar de tudo, continua confiando nele. E, portanto, é porque ela continua confiando nele que a gente precisa que ele vá adiante, que ele deixe claro permanentemente que ele também tem lado. Até aqui ele vem fazendo, mas eu acho que essa é uma cobrança que nós precisamos fazer permanentemente. Já falei 22 minutos, tá bom. Agora eu quero ouvir a Camila.
Só. É muito bom ouvir você falando, viu, Virgínia? Assim, nossa, assim, você vai falando e vou, assim, tipo, lavando a minha alma, sabe? Assim, eu tô, tudo que eu penso e tá aqui, você vai colocando, então isso me deixa muito feliz, né? Por saber que pessoas como você, uma historiadora de renome aí, com umas discussões maravilhosas aí, e aí a gente se vê nessa sua fala, né? Muitas das professoras que eu conheço, né, que fizeram ciências sociais, elas se veem naquilo que você está discutindo agora, um grande debate, né? E dessa questão de que o governo Lula ele não é aquilo que nós desejamos, né, para o país, mas é aquilo que é necessário para o país nesse momento, é aquilo que importa nesse momento, é o que a gente tem que defender, sair na rua para defender o governo Lula, né? Porque é o momento que nós mulheres, os Yanomamis que podem dizer isso, né? Os Yanomamis podem dizer isso muito bem hoje, nessa questão da necessidade do governo Lula hoje no país, né? Mas agora, vindo para a Camila, né, Camila? E a Camila vai falar um pouquinho sobre a questão, ela estava colocando alguma coisa sobre a questão dos terceirizados ali com a gente, e aí eu estava comentando, né, que agora as terceirizadas aí das escolas estão entrando em greve, paralisando agora, né, os trabalhos, porque não estão recebendo novamente. E todo mundo sabe do problema que está acontecendo no estado todo das meninas da limpeza que ficam sem pagamento durante muito tempo e tal. E ela vai entrar em alguns outros debates, não que não é esse, mas eu queria colocar que é um dos problemas sérios que nós temos enfrentado aí nessa questão da terceirização, que vem de anos e que é um problema muito sério e que nós temos que combater ali na raiz, a questão do trabalho precarizado, né? E aí, Camila? Oi, gente, boa noite. Obrigada, Vanderleia. Obrigada, professora Virgínia. E o Burato também, que está ajudando a gente aqui em como acessar esse instrumento que a gente ainda tem usado, né? Entrou na pandemia, aliás, não é da pandemia, né? Isso, mas a gente acabou sendo democratizado na pandemia, essa coisa do online, a gente continuou utilizando, porque, de fato, para os processos de formação tem sido muito importante. Inclusive, essa página aqui, né, o ABC contra o Golpe, tem cumprido esse papel, essa tarefa, né, de ajudar a gente a ter os processos de formação, e eu fui acompanhando várias lives, tive a oportunidade de estar aqui também para a gente ter conversado sobre a situação da infância, então é uma alegria estar de volta, e agora para pensar a questão aí dos desafios da nossa classe, né. Eu fiquei tentando desenhar, né, o que eu diria, né, o que poderia complementar uma fala da professora Virgínia. Eu fiquei um pouco constrangida, né, em ser convidada assim para complementar, conversar com a professora Virgínia, porque a gente está no cotidiano e as nossas elaborações são sempre muito duras, né, o nosso processo de estudo é sempre muito difícil realizar diante do nosso dia a dia, mas que mesmo assim a gente vai se empenhando e lá no grupo dos trabalhadores terceirizados, os estudos da Virgínia Fontes foi bem importante para a gente se localizar enquanto trabalhadores e o que significa, né, esse processo das organizações da sociedade civil. Então, o que eu pensei para trazer aqui, para a gente conversar sobre os desafios, né, foi justamente falar a respeito desse lugar que eu ocupo, né, enquanto trabalhadora terceirizada. Então, eu sou assistente social, trabalho, né, trabalhei até pouco tempo em uma organização da sociedade civil, atualmente estou desempregada, porque o processo da terceirização é justamente esse, né, é algo que é muito rotativo. E além disso, além de eu estar organizada no coletivo de trabalhadores terceirizados, eu também estou organizada num movimento chamado Luta Popular, que é um movimento que faz atuação em bairro, né? Realiza algumas ocupações de moradia e tem alguns trabalhos em alguns bairros, e eu me localizo na região da Zona Leste, daqui de São Paulo, da cidade de São Paulo, para fazer essa mobilização e esses processos de formação junto à nossa classe. Então, o que eu consigo trazer para a gente pensar é muito a partir desse lugar, né?
E acho que para iniciar, o que eu queria trazer, algo de ilustrativo, né? É uma cena muito interessante quando eu estava atuando junto com crianças, e no processo ali do intervalo das crianças, elas estavam brincando, e elas brincavam com uma brincadeira que para mim era muito nova, né? A brincadeira se chama Olha o Rapa. Então, as crianças estão todas no pátio, e aí alguma delas se colocam para pegar as outras, né, para pegar uma maioria, e essas poucas, no fim, elas representam aí os guardinhas do Rapa, né? Então, quando uma grita, olha o Rapa, todas as outras saem correndo, e aí os guardinhas têm que ir atrás das crianças para capturar e tal. E aquilo foi muito curioso, assim, né? Assistir aquilo, e aí eu sentei, fiquei assistindo a brincadeira, vendo como que elas iam se movimentando, e chamei uma das crianças para conversar. E aí eu fui conversando com ela para que ela me explicasse, né, o que era, como que elas brincavam, desde quando que elas brincavam. E durante a própria conversa da criança, ela foi trazendo elementos da história de vida dela e de outras crianças, né? Identificando as famílias como famílias que estavam na informalidade, que trabalhavam em feira, que trabalhavam na rua, que trabalhavam na frente de estádios, né, em dias de jogo e tudo mais, vendendo alimentação, vendendo roupa, vendendo uma série de produtos. E aí aquilo foi muito curioso, porque a gente foi conseguindo ir identificando o que está acontecendo no mundo, né, o que tem sido de lugar, de posto de trabalho, de espaço de trabalho para a classe trabalhadora, expresso na ludicidade e na brincadeira da criança, né? Então, as crianças estavam explanando ali as suas vidas, o seu cotidiano, né? O cotidiano de seus pais, crianças que relatavam que iam junto com os pais, né, de final de semana à noite para esse tipo de trabalho, né, do trabalho informal na rua, e aí quando dava sono elas ficavam dentro de caixas para dormir. E aí elas iam contando, né? Então era a brincadeira, era o lúdico, trazendo um cenário que é o cenário da precarização do trabalho, que é o cenário da informalidade. E isso estava acontecendo, essa brincadeira estava acontecendo dentro de um serviço da política de assistência social, era um CCA, um Centro para Crianças e Adolescentes, e um serviço da política de assistência social entregue para ser executado por uma organização da sociedade civil, né? Então, a gente estava visualizando e se relacionando com crianças, com pais em condições da informalidade do trabalho, tentando se virar para vender o que fosse possível para pagar a janta à noite, seja o que Deus quiser para o dia de amanhã, inseridas em uma política pública que está terceirizada, que está enquadrada com trabalhadores também precarizados, trabalhadores que também têm sido mal remunerados e que condições extremamente instáveis, né? Então, aonde eu estava dessa última vez, foram mandadas embora mais 6 pessoas. A gente foi em 6 pessoas. Foram 4 educadoras, 5 educadoras, depois 2 assistentes sociais. Então, num processo de uma rotatividade que vai fragilizando tanto o trabalho que é desenvolvido, como vai fragilizando as próprias vidas, né, desses trabalhadores. Então, a gente está falando de um cenário em que existe já há alguns anos, e que isso tende a, né, demonstrar ainda mais uma precarização e uma dificuldade da gente dar conta das demandas para a nossa sobrevivência, porque, de fato, não tem trabalho, de fato, existem todas essas dificuldades, e isso vai sendo expresso de várias formas, né? Vão havendo várias determinações aí dessa precarização do trabalho. O que é interessante de pensar isso, e eu estou trazendo todo esse panorama para depois a gente pensar os desafios, né? Os desafios que estão colocados, então, para esses trabalhadores que estão precarizados. Mas o que é curioso também nesse panorama é que, diante dessa situação aí, das organizações da sociedade civil, das ONGs, né, estarem assumindo a execução de boa parte aí das políticas públicas, aqui na cidade de São Paulo, a política de assistência social ela é executada por
95%, né, dos seus serviços são executados por organizações da sociedade civil. Aí a gente tem a educação infantil. Boa parte da educação infantil também, 85%, está nas mãos das organizações sociais. Você tem a saúde também, as UBSs da nossa cidade, hospitais, estão todas nas mãos de empresas, de organizações sociais. Então, você tem esse cenário, né? É o cenário aí da terceirização, da privatização, que vai trazendo esses desdobramentos do ponto de vista da relação do trabalho, né? Das fragilidades na relação do trabalho. E qual que é o elemento, então, de curiosidade para pensar a condição da nossa classe? É que, no que se refere à política de assistência, existe uma dificuldade dos próprios trabalhadores que estão inseridos nesses serviços de se reconhecerem enquanto trabalhadores terceirizados. Então, um dos desafios que eu trago, né, a partir de por onde eu tenho circulado, e que acho que não é uma particularidade da onde eu estou circulado, mas aí tem aí um elemento que é generalizado, né? Assim, é a dificuldade da classe se reconhecer enquanto classe, né? E no campo desses trabalhadores da terceirização, das políticas sociais, em específico da política de assistência, existe uma dificuldade desses trabalhadores identificarem as violências que ocorrem no cotidiano de trabalho, porque eles acabam assumindo nessa relação com a área social como uma relação de uma militância ou um amor ao social, né? Então, vai sendo forjado uma série de formas de compreender essa prática, né? Essa prática do cuidado, do amor, da militância, que esse trabalhador, ele deixa de fazer determinadas reivindicações necessárias para a condição de melhoria do seu trabalho, porque ele vai achando que precisa se submeter a esse sacrifício, já que é uma relação de uma militância ao social, né? Desse amor ao social, desse amor à comunidade e tudo mais. Então, tem essa peculiaridade, o que vai trazendo uma dificuldade também para os processos organizativos, né? Como conversar com esse trabalhador que esse amor, essa militância, na verdade, tem um caldo de exploração aí gigantesco, né? Acho que isso é um aspecto. Um outro aspecto que a gente vê também nessa relação, né, do trabalho, então, é que conforme vai havendo essa complexificação do trabalho, dos postos de trabalho, há, ao mesmo tempo, uma complexificação sobre como a burguesia vai se organizando no cotidiano, né? Como que ela vai acessando o Estado e a sociedade como um todo, e como que isso aparece para a gente que trabalha nessas organizações sociais. É algo que fica muito camuflado, né? Não aparece de imediato as amarras dessas organizações com a burguesia. E aí existe um exercício aí da gente desvelar e ir desvendando essas amarras, né? Isso não aparece logo de imediato, justamente diante de todo esse discurso de proteção e amor ao social, mas há também um elemento aí dessa confusão que vai sendo gerada, né? Que vai colocando o trabalhador também num espaço que ele vai ficando contra ele mesmo, um elemento que é a captura de possibilidades de mobilização que vai sendo enquadrado em lugares como os fóruns da assistência ou conselhos e tudo mais. Então, além de você ter um espaço, que é um espaço que vai sendo mediado por valores como o amor, a militância pelo social e tudo mais, você tem um espaço que diz, olha, o lugar de você pensar sobre a sua condição ou de você olhar para as contradições que estão postas são esses espaços dos fóruns, né? Dos fóruns, dos conselhos. E nesses lugares, o que a gente tem se deparado, na verdade, são lugares em que o próprio patronato, né, os próprios dirigentes das organizações, é quem vão regindo o modelo ou quais são as pautas e vai cobrando que os trabalhadores participem.
Um exemplo disso, assim, né, a cargo da gente ir desenhando, é quando tem, por exemplo, situações de atrasos de salários e tudo mais nessas organizações, o que acontece é que os presidentes dessas organizações diz para que esses trabalhadores realizem manifestações para que haja determinado repasse mais rápido ou um aumento de valor do repasse do Estado para as organizações sociais. Ou seja, é o trabalhador indo para as ruas para pedir que o Estado dê o dinheiro para o patrão, né? E se o patrão vai dar dinheiro para o trabalhador, aí é outra ideia, né? Aí a gente não sabe como que se desdobra isso. Mas é o próprio patrão movendo quem está ali atuando para conseguir dinheiro para si mesmo. E os trabalhadores caem nesse jogo porque diz, olha, é o que tem para fazer, é o amor ao social, ou é a minha única possibilidade de trabalho, então eu vou para as ruas para pedir para a prefeitura dar o aumento do convênio. E aí, esses espaços, esses fóruns, eles se organizam muito com essa característica, né? Com a característica em dar conta de responder às pautas dos patrões, às pautas dos dirigentes das organizações, e não de responder às necessidades, de fato, dos trabalhadores, né? Eu estou trazendo tudo isso, gente, estou trazendo meio embolado, mas não tem problema, porque a gente vai pensando junto, vai desembolando junto. Mas qual que é a grande questão disso, né? Por que eu estou trazendo essas coisas? Eu estou trazendo porque existe um desafio muito grande, assim. Se a gente está considerando aqui, né? Se eu estou trazendo esse cenário de que está tudo privatizado aqui na cidade de São Paulo, e não é diferente em outras cidades, em outras regiões do nosso país, inclusive a Casa de Cultura, né? As casas de cultura aqui da cidade estão também no processo de privatização, e a gente está com um movimento bastante forte para tentar barrar isso. Então, se essas políticas, né, e aí em outros lugares também tem isso, a gente tem uma consideração aí de que, fora os trabalhadores que estão desempregados e os trabalhadores que estão na informalidade, você tem ainda mais uma parcela também grande de trabalhadores nessas condições. E aí, esse monte de trabalhador aí, né, são trabalhadores que não têm como uma referência os espaços dos sindicatos, né? Não tem como referência esse lugar para se organizar. Como a Virgínia falou, os sindicatos até entendem, né, que também tem que mobilizar os trabalhadores terceirizados, mas isso não ocorre. No nosso caso, dos trabalhadores da política de assistência, a gente é de vários sindicatos, são vários, e todos patronais. Boa parte é de um sindicato em específico, no entanto, com direções sindicais bastante problemáticas, e aí nos processos das nossas lutas dos terceirizados, a gente foi dialogar com o Sindicato dos Servidores Públicos, para que eles pudessem se colocar ao lado das pautas e das demandas dos trabalhadores terceirizados, porque, afinal de contas, a gente realiza o mesmo tipo de trabalho do que o trabalho dos servidores públicos, né? E é até hoje, né, uma luta para que haja essa possibilidade desse encontro, né? Para que haja uma constituição de conversas em comum, porque ainda que se compreenda que é necessário a unidade, na prática existe uma separação muito grande. Quando os servidores públicos da política de assistência vão fazer greve, eles não conversam com os terceirizados. Então, a greve deles é extremamente fragilizada, porque 95% é a gente, né? 95% da assistência é terceirizada. E não há essa conversa, né? Não há essa possibilidade de construção conjunta ou de pensar pautas em comum, né? Então, acho que esse é um desafio bastante importante que a Virgínia traz e que tem muito a ver com a nossa realidade, né? Essa realidade de como que a gente consegue consolidar a unidade para todos esses trabalhadores, para os trabalhadores, para esse trabalhador, para esse pai dessa criança que está na informalidade, que vai virar, né, vai se tornar um desempregado, e é um desempregado e depois faz o bico, e a gente vai circulando, né, para esse terceirizado,
o terceirizado que está empregado, depois ele vira MEI, depois ele é recontratado numa condição de PJ, né? Então, é uma confusão, assim, aonde que a gente consegue aglutinar e conversar junto com outros trabalhadores que são sindicalizados, né? Quais são as instâncias que a gente tem? Eu acho que o grupo que eu faço parte tem sido uma dessas tentativas, né? Uma tentativa de dar esse lugar para que esses trabalhadores consigam se encontrar e para que a gente consiga conversar também com os outros trabalhadores, para que a gente possa juntos ir dando saltos e ir tentando compreender o que é esse cenário. Então, eu coloco como um desafio que a gente tem, e que não é de agora esse desafio, né? Mas que é urgente a gente dar conta, né, dessa tarefa, é de fato dar unidade, consolidar espaços em que haja pautas em comum e conversas em comum com as várias modalidades aí da configuração do trabalho. Acho que esse é um desafio, né, que eu queria trazer. Um outro desafio que eu fiquei pensando, que é algo que a gente tem, que eu acho que é algo que a Virgínia também trouxe, né? É o como, a partir também dessas experiências que a gente vai tendo, a gente vai podendo consolidar escolas da revolução, né? Então, assim, a gente tem o espaço do coletivo de terceirizados, como esse espaço de coletivo dos terceirizados, ou qualquer outro movimento popular, vai consolidando no seu dia a dia experiências que promovam processos formativos, que promovam processos pedagógicos a partir de ações concretas, a partir de ações da ação direta, né? Então, o movimento de moradia, entender a ocupação, entender o ato de ocupar, não só a partir da perspectiva do acesso à moradia, do acesso a esse direito, mas entender como uma experiência concreta de expropriação, entender como uma experiência concreta de consolidação de um outro modo de viver. E aí isso parte, inclusive, de como esse outro modo de viver aí, né? Então, fazendo as ruas, erguendo os barracos, fazendo os espaços coletivos, identificando quais são esses espaços coletivos, inserindo todos os sujeitos daquela ocupação como participantes ativos, considerando as crianças, considerando espaços para as crianças, espaços para os idosos. Eu acho que isso é um desafio. O que muitas vezes a gente vai vendo por aí, ou vai inclusive também tendo que ir fazendo algumas disputas, é que essa necessidade imediata ela é tão urgente que vai fazendo com que a gente acabe ocupando terra, ocupando o espaço ali e lota de tanto barraco, mas tanto barraco, que a gente não consegue, naquele lugar, experimentar concretamente uma outra possibilidade de relação social, uma outra possibilidade de cidade ou de bairro que a gente deseja num outro mundo, né? Então, como a gente vai, pela prática, construir essas escolas da revolução, que é experimentar um novo mundo no hoje. Então, o que seria experimentar um bairro revolucionário, um bairro socialista, a partir do hoje? Claro que com os limites que a gente tem, mas que considere valores e que considere os aspectos necessários para a vida no hoje, né? No agora. Então, acho que esse é um desafio também que a gente tem, de não deixar as urgências e o imediato também passar por cima das possibilidades de experimentação que ensinem a gente um outro modo de viver, né? E casado a isso, tem um elemento que eu também acho que é um desafio, e aí eu encerro, como que essas escolas da revolução também possam proporcionar para a gente não só o conteúdo de desvelamento da realidade, de compreender o funcionamento dessa formação e informação que a Virgínia trouxe, mas como essas escolas da revolução também sejam carregadas de debates e de ensinamentos a partir de valores, né? De valores humanos, dos valores e da moral que a gente defende para essa nova sociedade. Eu digo isso porque existe
uma dificuldade muito grande, ao meu ver, entre nós, né, militantes, de conseguirmos aproximar do povo, porque me parece que há uma falta de sensibilidade em relação ao próprio povo, à própria classe, né? Uma insensibilidade no processo de escuta, uma insensibilidade no processo de considerar as pautas da própria classe, que a gente já leva pautas prontas e muitas vezes as pessoas estão pensando em outras coisas e estão querendo desenhar outros processos, e isso tem a ver com valores, né? Isso tem a ver com o como a gente se coloca na relação com o outro, o como a gente entende o conhecimento que a gente possui e o conhecimento que o outro possui e estabelece relações de troca que sejam de fato valoradas, né, reconhecidas e valoradas. Então, essa escola da revolução, eu fico pensando, é um desafio, mas a gente precisa qualificar isso, a gente precisa qualificar no sentido de não só ser um lugar de elaboração teórica e de leitura da realidade, mas ser um lugar em que a gente experimente ser também, claro que a gente está dentro desse mundo, então existem dificuldades, mas que a gente experimente ser também sujeitos que atuem e que balizem os nossos atos a partir de uma outra moral, da moral que a gente defende, né? Então, essa questão do antimachismo, do antirracismo, e uma série de outras coisas, né, que daria para a gente ir desenhando, como que os dirigentes se relacionam de fato com as pessoas que elas estão formando, se é que estão formando gente nova, porque às vezes os dirigentes parece que não estão formando quadros novos, né? E nem acho que não seria nem essa palavra, quadros novos, enfim, mas não estão se dispondo né? Não estão possibilitando para que as coisas aconteçam pelo concreto. Então, vejam só, eu não sou nada desse mundo. Eu sou uma pessoa que estou aí tentando construir alguma coisa e é isso. E o Carlos Wellington foi uma figura que me formou politicamente, né? O Carlos Wellington, acho que no ABC, eu sou do ABC, estou morando na Zona Leste, mas eu sou do ABC. No ABC, acho que dos militantes da minha geração, acho que muitos foram formados por Carlos Wellington, né? Que Carlos Wellington dava livro para eu ler. Eu tenho um monte de livro que foi o Carlos que me presenteava com livros, né? Filme, um monte de filme que Carlos me dava filme. Vários espaços que Carlos convidava para que eu fosse para os espaços, conversava comigo, me dava as broncas necessárias, chamava atenção e convidou para esse lugar, né? Ainda que é isso, eu estou construindo no miúdo do dia a dia, mas essa figura, que é a figura que me formou, confiou politicamente que talvez eu tivesse alguma coisa a dizer. E aí eu vim aqui e falei, já que ele está confiando, eu vou tentar dizer, né? Vou tentar dizer. Mas eu acho que é exatamente isso, assim. Acho que falta, no universo da militância, a gente construir espaços generosos, né? Espaços que haja a possibilidade de conversar, que não é quem sabe, quem não sabe, mas é a possibilidade de trocar as experiências e a gente conversar. E eu sinto falta um pouco disso na esquerda como um todo, eu sinto falta disso nos espaços das direções, né, de ter essa generosidade, e aí isso vai fazendo com que, de fato, a gente não consiga angariar o povo, a classe trabalhadora para perto da gente, não, porque vai assustando, né, vai ficando difícil de se encorajar a ir pensando e ir construindo caminhos em conjunto. Acho que é isso, gente, algumas coisas que eu tinha para trazer, e aí depois a gente abre e vai trocando mais ideia. Camila, muito bom, excelente debate. O Carlos já tinha conversado comigo sobre você, fez vários elogios, viu? Disse que você é top, assim, né, naquilo que você tem a construir aí com a juventude, e é isso que a gente está precisando, né? Nós fizemos alguns debates aí tentamos fazer um movimento, né, com as terceirizadas já, eu sou do sindicato da Subsede Santo André, já há mais de 15 anos, né? E sempre estar nos movimentos, né?
Lélia Gonzalez, agora a gente ajuda lá, em todos os movimentos que tem, a gente está ajudando. E quando teve a greve dos terceirizados, porque não tem sindicato, como você estava colocando, você falou, já remeteu, né? Não tinha sindicato, não tinha. Vamos pegar isso, né? Vamos chamar e vamos ajudar tal. E teve uma organização assim. O problema das pessoas era o quê? Não tem dinheiro para ir até essa reunião. A reunião não vai até as pessoas, né? As pessoas têm que vir até a reunião. E um outro problema era o quê? Era que elas estavam desesperadas procurando um outro trabalho precarizado. E esse outro trabalho precarizado, quando arrumar, as reuniões estavam indo, as coisas estavam fluindo, e aí aparece um outro trabalho e as pessoas vão e não tem o tempo para isso, né? Para as reuniões. E como você colocou da questão da esquerda, assim, eu não sei, né? Uma visão minha, mas assim, as pessoas não conseguem ir em reuniões, porque as reuniões dos movimentos, dos sindicatos, da esquerda em geral, ela é muito cansativa. O trabalhador não tem esse tempo. Ele tem que chegar lá e a coisa tem que ser um pouco mais direta. E um fala, o outro fala, aí tem. Entendeu? Aí as pessoas nem falam, porque elas nem acabam não tendo nem esse tempo para falar, ou a coragem de falar, e não se constrói, né? E nisso a gente teve o que teve, né? A esquerda, essa esquerda mais revolucionária, ela enfraqueceu durante os últimos anos, né? E hoje o Lula como opção de governo foi muito importante, porque você não tinha chão, você não criou base, a juventude, você não conversa com a juventude. A fala que os militantes têm não chega na juventude. Não chega nos novos trabalhadores que vêm, que, por exemplo, para a minha parte é das escolas, né? Não chega nessa juventude que está lá. Porque essa juventude ela tem que trabalhar 40 horas, que é o categoria O hoje no Estado. Ele tem que trabalhar 40 horas dentro de sala de aula e a discussão não chega para ele, não tem como. Né? E ainda não se descobriu, está tentando descobrir como trazer essa juventude, esse trabalhador para isso. Eu acho que é o maior dilema agora é como fazer esse debate. E você está trazendo esse debate, né? Você saiba que você é uma das pessoas que está vindo com um debate que vai trazer essa juventude, né? Eu vejo muito isso. Tem algumas perguntas que eles fizeram aqui, né? O Carlos fez uma, o Regis fez outras, né? O Regis fez uma aqui que dá para dizer, não sei se dá para o Burato colocar as perguntas aqui na tela. Dá para dizer que todas as conquistas da classe trabalhadora foram benéficas para o capital na medida em que não alteraram a lógica do capital e até garantiram a sobrevivência do mesmo? Aí ele colocou uma outra também, que é em O Capital de Marx. Em O Capital, Marx não teria apontado um novo sujeito histórico responsável pela dinâmica do capital, que ele chamou de sujeito automático, que seria o próprio capital ou o valor em expansão. É uma outra questão que ele coloca, e o Carlos também colocou uma grande aqui, que é pergunta para a Virgínia e para a Camila. A Jo Didin, aqui para ler, tá em seu livro Multidões e Partido, aponta em movimentos contemporâneos se ancoram muito mais em imagens, táticas e nomes muito genéricos. E quanto mais genérico, maior é o alcance desses movimentos sociais. Ela diz criticamente que micropolítica, identitarismo, ações pontuais, manifestações irônicas aparecem como mais instigantes que o trabalho de formiguinha da construção partidária, porque essas práticas reforçam a ideologia do três pontinhos. E uma questão também que eu gostaria de colocar, que acho que diferentemente as perguntas, né? Uma dá para a Virgínia, né? Sobre a questão da esquerda nesse momento, né? Nesse momento, dessa crítica, né? Por exemplo, assim, antes da eleição, no primeiro turno,
houve uma crítica grande a votar no governo Lula. E depois, no segundo turno, se voltaram a chamar o voto tal para o governo Lula. Logo depois que ele ganha, né, começa a vir as críticas novamente, né, as pedradas. E aí você tem a ocupação de Brasília, a invasão de Brasília. Nessa invasão de Brasília, aí se repensa novamente, né? As falas mudam novamente. Como é que se fala? Essa análise histórica, eu não sei, eu acho ela um pouco complicada, porque não dá para você dizer que isso mudou, que aquela situação de 4 anos ela mudaria numa eleição, né? A gente continua com um problema sério, a questão do nazismo, do fascismo, né? Em 40% ou 50% da população. Como você faz um discurso, né, contra um governo que é um governo que está buscando aí essa diferenciação, né? Fazer a diferença dentro do país numa situação tão grave que nós passamos em 4 anos, né? E para Camila, na questão da terceirização, Camila, não sei como está essa questão do movimento em si da terceirizada, né? Porque eu só tenho contato mais com a questão mesmo do que é terceirizado dentro das escolas públicas. Nesse sentido da questão da terceirização, né? Como formar, né? Como que os sindicatos, dentro os sindicatos que já existem, né? Criar mecanismo, se vocês têm uma ideia de como criar mecanismo para incorporar a luta, né? A luta dos motoboys, a luta no caso da educação, das terceirizadas, né? Da limpeza, e outros setores, né? Porque é muito grande, é maior, né? Essa classe trabalhadora, ela está maior do que a classe trabalhadora de carteira assinada ou com benefícios, né? A maioria com contrato precário, agora até em muitos casos que eu estou vendo, por dia, né? Você trabalha e recebe por dia. Você nem tem um contrato mais de 2 anos, 1 ano, por dia. Você trabalha no dia, você recebe. Se você não trabalhar naquele dia, você não recebe. Então, se ficar doente, não recebe, ou, consequentemente, né? Eu acho como incorporar isso. Tem alguma proposta, né? Para que a gente possa pensar nessa incorporação. Aí tem uma pergunta do Demetrios Marques aqui. A luta da esquerda a luta da esquerda é a volta da luta de classes com o horizonte socialista? Se sim, por que a esquerda só se pauta pela direita? É isso. Deixa eu dizer. Bom, então sou eu, é isso? Tá ótimo, porque eu adorei a fala da Camila. Eu já estava gostando de estar com ela aqui, mas adorei a fala da Camila, até porque a Camila traz exatamente a explicitação daquilo que a gente está berrando há 20 anos, tentando mostrar que a política não se resume ao ambiente institucional. A política se chama luta de classes, e luta de classes tem só um pálido reflexo no ambiente institucional. Ela ocorre mesmo no conjunto da vida, não apenas no sindicato, no enfrentamento ao patrão direto, mas no conjunto da vida. E o Gramsci já mostrou isso. O Gramsci é o homem da escola revolucionária ou do espírito de cisão, né, Camila? Então, eu amei a fala da Camila, fiquei orgulhosíssima aqui, porque é muito importante. Fiquei mais orgulhosa ainda quando soube que você e o Carlos Wellington têm essa atuação junta. Eu conheci o Carlos Wellington. Eu não tenho certeza se eu encontrei ele pessoalmente, mas com certeza a gente teve muita troca nesse período pandêmico. Então, sim, porque as lutas estão em todos os ambientes, elas não estão num ambiente só. Eu vou tentar fazer alguma coisa telegráfica para esse tantão de questão aqui. Mas antes eu queria fazer um comentário, 2 comentários rapidinhos para a Camila, para a gente poder bater papo, a gente aproveitar que está aqui e bater papo na fala dela. Então,
esse problema da filantropia mercantil, que é essa profissionalização da militância, que no começo era razoavelmente bem paga, pelo menos até hoje, as parcelas mais altas dessas OCIPs ganham bem. Quem está lá no GIF, Grupo de Institutos e Fundações Empresariais, os dirigentes recebem como capitalistas. Quem está na Fundação Roberto Marinho, quem está lá no Instituto Lehman, quem está no Movimento pela Base, no Todos pela Educação, esse povo ganha muito bem, lá no alto. Eles têm, é exatamente igual uma empresa, só que você tem um dirigente que é contratado, tem alguns funcionários, e tem alguns que tem muitos funcionários, mas em geral são do ambiente da saúde, tipo Albert Einstein, que não sei se vocês sabem, é uma entidade filantrópica, e sendo filantrópica, recebe recursos públicos, ele tem imunidade tributária, portanto, recebe diretamente na veia recursos públicos. Todas as OCIPs, todos os institutos, todas as fundações organizadas por empresários recebem na veia recursos públicos. É muito dinheiro que vai para elas diretamente para não pagarem impostos. Além disso, elas vendem serviços para o Estado. Então, a assistência social, a educação, etc. É isso, é vender serviços para o Estado. Então, o Estado paga duplamente. Financia esses caras pelos impostos e ainda dá dinheiro para eles precarizarem a condição dos trabalhadores e prestarem os serviços que já foi pago, que já está lá. São Paulo, aliás, é o estado campeão na experimentação desse processo, foi o estado que generalizou para o país, não estou dizendo que a culpa é de São Paulo, que isso não existe, mas lembrando que desde a década de 80, São Paulo faz um esforço, o estado de São Paulo fez um esforço permanente, e a prefeitura de São Paulo, para terceirizar o máximo possível de atividades próprias, que são feitas com recursos públicos, porém doando esses recursos públicos para empresas terceirizadas, o que significa desqualificando a força de trabalho que trabalha aí. Então, essa relação de culpa e sacrifício dos trabalhadores é um negócio terrível, porque eles acabam assumindo a culpa pelo problema que eles assistem. Então, se eles não lutam por eles, não vão conseguir lutar pelos outros. Porque, é claro, a identificação não ocorre uma espécie de contaminação da filantropia. Filantropia não é solidariedade. Filantropia, ainda mais essa filantropia, que de filantropia não tem nada, porque ela é muito bem remunerada, a filantropia é a arma da riqueza para apagar a luta das grandes maiorias trabalhadoras. Então, eu acho que você apresentou isso de uma maneira maravilhosa. É claro que é difícil reconhecer como classe. Tão mais difícil é se reconhecer como classe quanto os próprios partidos políticos sequer percebem essa atuação. Hoje em dia começam a perceber, mas começam a perceber com 40 anos de atraso. E o que é um atraso muito grande. Eu reconheço que eu compartilho desse atraso. Eu consegui, finalmente, ter uma pesquisa clara sobre isso com 30 anos de atraso. Mas essa pesquisa já tem 15 anos. E a gente já está debatendo isso, tem outros que estão pesquisando isso há mais tempo. Eu acho que nos últimos 20 anos muitos se deram conta, mas o fato de muitos, alguns se deram conta, mas isso ainda não virou um problema real e concreto para a construção. Tem experiências, eu acho que vale a pena averiguar as experiências, e uma delas é o sindicato enfrentar a sua própria limitação e passar a sindicalizar quem não está na categoria. É claro. Porque a lei engessa exatamente para isso, para te colocar como na impossibilidade de ser igual ao cara que está do seu lado fazendo a mesma tarefa que você. Não, a primeira delas, e não é só uma questão de sindicato, tem uma questão do sindicato, mas tem as associações, não são só os sindicatos.
No caso do serviço social, você tem uma quantidade enorme de associações que sabem o problema, mas que precisam integrar esses trabalhadores para que a própria reflexão dessas associações de pesquisa, de pós-graduação, de ética no serviço social, etc., possa, de fato, germinar essa confiança, essa acolhida e esse conhecimento mútuo que é indispensável. Que você falou de uma escola da Revolução, não precisa ter nome a escola da Revolução. Essa prática é uma escola da Revolução. Então, eu fiquei realmente encantado. Então, eram 2 comentários que eu queria fazer para a tua fala. Um era esse, e o outro é lembrar que o problema que nós temos, um segundo problema que a gente tem de enfrentar é a escala, o tamanho, o gigantismo do problema. Gigantismo tanto na concentração de capitais, nesses mega capitalistas, como na rede que eles construíram entre eles, entre os megas, os grandes, os médios e os pequenos capitalistas. Essa rede a gente precisa conhecer e enxergar, porque se a gente não enxerga, é muito difícil enfrentar, e saber que a escala, nós temos de fazer o trabalho de formiga, mas não é só o trabalho de formiga. A gente tem de enfrentar a escala, a gente tem de enfrentar a magnitude do problema contemporâneo. Não é meia dúzia de pessoas que está no problema, é uma massa gigantesca de milhões de pessoas. Por isso, nesse momento, pelo menos nesse momento, nesse primeiro mês de governo Lula, tem de exigir que os meios políticos sejam postos para as classes trabalhadoras, que os meios de formação e comunicação sejam disponíveis para essa formação, que o esclarecimento do que está em jogo esteja disponível, porque, lógico, a gente está fazendo, mas a gente faz na nossa escala, numa escala pequena. E a gente precisa. Isso é uma crítica ao governo? É. Só já respondendo a Wanderleia, é uma crítica ao governo. É uma crítica ao governo, porque logo depois da eleição do segundo turno, no dia seguinte, as nossas redes de comunicação, que eram redes informais, foram praticamente paralisadas. Nós estávamos tendo um contato nacional, regional e nacional, muito intenso no processo eleitoral. Não tinha ninguém que dizia a pauta é essa ou a pauta é aquela, mas a gente foi construindo uma pauta comum massiva. E foi, digamos, que os grupos à esquerda do PT, quem foram para a rua com adesivo, quem financiou adesivo, quem construiu a pauta da luta no segundo turno. No caso do Rio de Janeiro, o PT só entrou uma semana depois. Quem saiu de Lula PT fomos nós, que fazíamos críticas ao Lula, mas fomos nós que sabíamos a urgência e a importância daquela eleição. Então, o que eu quero lembrar é que da eleição para agora não houve uma desmobilização disso. Portanto, segue nossa tarefa constituir uma frente de esquerda que vai ter partido, vai ter gente de movimentos diferentes, mas essa frente tem de estar existindo como existiu durante a pandemia sob Bolsonaro. A gente não pode abandonar isso, porque é uma frente múltipla, é uma frente variada, mas, a meu juízo, é uma frente fundamental. E mais um pontinho que eu só vou mencionar, não vou nem explicar, na atualidade, essencial a formação de lideranças. E lideranças não quer dizer a pessoa que pensa, teórica, e que vai lá e fala, né, e cospe perdigoto maravilhoso, lindo, de purpurina. Pode até fazer também, mas não é o que a gente precisa. A gente precisa de lideranças comprometidas, teoricamente e com as lutas. E digo isso porque isso é o que a burguesia está fazendo, está formando lideranças. E, em boa parte, nós, com toda razão, em nome da horizontalidade, diminuímos a importância de formar lideranças coligadas com as lutas. O resultado é que as escassas lideranças que aparecem são lideranças muito mais fáceis de serem capturadas.
Então, são questões mais gerais para o desafio da classe trabalhadora. Agora, deixa eu voltar para as questões lá, que são muitas. Por que a esquerda só se pauta pela direita? É uma boa pergunta. Mas o que a Camila apresentou e o que a gente estuda é como a atuação burguesa nos últimos 70 anos consistiu em capturar parcela das lutas populares e devolver essa parcela, e impedir que essas lutas populares se tornassem conectadas, se tornassem lutas revolucionárias. Então, se você olha lá para o grupo de institutos e fundações empresariais, vai ver que tem um montão trabalhando com negros e negras, um montão trabalhando com favelas, um montão trabalhando com questão ambiental, um montão não trabalham com terceirização, não trabalham com relações de trabalho. Isso aí está fora do escopo deles. Mas é porque essas lutas são identitárias? É porque essas lutas são piores? Não, não é, porque essas lutas, quanto mais eles arrasam a terra onde a gente vive, mais essas lutas aparecem. Elas se tornam cada vez mais importantes, porque agora não é só quando a classe trabalhadora está nas condições que a Camila mostrou e que a Wanderleia reforçou, todas as questões se tornam importantes, o racismo se torna central, a questão das mulheres se torna fundamental. A trajetória de cada mulher para deixar a criança numa escola, para dali seguir para um trabalho que não sabe se vai ter ou não trabalho naquele dia, para voltar para pegar a criança na escola e ainda fazer comida, essa trajetória é a trajetória que está marcada pela questão urbana, pelo racismo, pela questão feminina, pela questão do trabalho, pela questão da criança. Portanto, é classe trabalhadora. Não é o que a burguesia fez foi atuar para dissociar essas lutas do enfrentamento ao capital e se apresentar como um capital generoso, bonzinho, simpático, filantrópico, etc., e procurando capturar os melhores para uma situação de sujeição empregatícia sem vínculo empregatício, movidos à generosidade e à luta. Portanto, a nossa luta tem de ser de enfrentar o capital. Eu não tenho sombra de dúvida, tem de conhecer isso. Como é que as organizações vão acontecer são múltiplas. Então, boa parte da esquerda virou, como diz Aurelino Coelho, uma esquerda para o capital, é o braço esquerdo do capital. Isso é triste, mas o fato dessa esquerda para o capital existir não significa que as contradições sejam menores, que o problema tenha diminuído e que as questões não sejam cada dia mais graves. Então, a gente continua no enfrentamento. A outra pergunta é do Regis, eu acho, o Regis tem várias perguntas. Se a classe trabalhadora não estaria superada com relação ao tempo do Marx. Eu vou juntar com a outra pergunta que é do Regis também, que é sobre, acho que é do Regis, espera aí, deixa eu achar aqui, do sujeito automático, do capital como sujeito automático. Regis, o Marx identificou uma cisão fundamental na sociedade capitalista entre uma produção constante de trabalhadores expropriados, portanto, precisando vender força de trabalho, e essa expropriação nunca diminuiu, nunca cessou. Nós estamos assistindo agora, a questão dos Yanomamis é o quê? Essa expropriação não é só para transformar os índios em civilizados, é para transformar índio em trabalhador, mas se ele estiver atrapalhando, pode exterminar, porque eles são um grupo numericamente pequeno frente à massa trabalhadora. Mas isso não significa que os trabalhadores da terra sejam um número numericamente pequeno, não. É muito grande, é muita gente que segue sendo expropriada. Bom, então é uma expropriação de terra, de água e, hoje em dia, de direitos, o que significa tornar o ser social completamente indefeso. Essa massa de trabalhadores tem de concorrer permanentemente, isso é o que o Marx mostra, tem de se sujeitar às regras do capital. Na época do Marx era a grande indústria. Na nossa época,
a concentração do capital é tamanha que um megacapital pode empregar 6 milhões de pessoas simultaneamente em todos os continentes, como a Uber. A escala é muito maior, a magnitude é muito maior. O sujeito automático, tem muita gente com um trabalho muito sério sobre isso, é daquele de que a valorização do valor se impõe ao capitalista. Caso ele não consiga valorizar o valor, isso é, extrair sobretrabalho para conseguir valorizar o valor, ou especular para valorizar o valor, caso ele não consiga, ele morre enquanto capitalista, ele não morre enquanto pessoa, mas morre enquanto capitalista. Portanto, esse sujeito cego da valorização do valor é muito importante para a gente entender a dinâmica desse processo. Acontece que esse sujeito cego é operado praticamente por sujeitos com muitos olhos abertos, com drone, com algoritmo e com polícia, com cadeia e etc. Então, entender o mecanismo do sujeito cego não pode ser retirar o protagonismo dessas classes burguesas concretas, porque são elas, concretamente, que estão fazendo isso. São as burguesias que, concretamente, dos Estados Unidos, que, concretamente, vêm aqui para dar receita. São as nossas burguesias, quer dizer, as burguesias brasileiras, que vão lá dizer que não pode fazer isso ou aquilo na América Latina e que não pode fazer isso ou aquilo, que não pode aumentar a Bolsa Família, porque senão elas vão entrar em pânico. E a cada dia não pode falar mal do Banco Central porque elas têm chilique. Então, é algo. Existe um sujeito cego da reprodução, mas não, o capital não existe sem sujeitos concretos. O capital é uma análise de uma situação teórico-histórico concreta. O que nós temos são 100 anos, mais de 100 anos, né? quase 150 anos de expansão dessa dinâmica capitalista e da sociabilidade capitalista no mundo. O Marx não podia enxergar a nossa sociedade, mas as pistas todas que estão colocadas lá, a meu juízo, seguem perfeitamente válidas como condição para a gente analisar a nossa sociedade. Ele não analisou a nossa. Ele analisou a sociedade capitalista de 150 anos atrás. Caramba, eu estou aqui correndo, mas não sei se eu dou conta de todas essas questões, não. O Carlos, né, falou que o Alisson Mascaro defende uma biblioteca comunitária em cada bairro e em cada favela do Brasil. Eu estou inteiramente de acordo. Mas, mais do que isso, todas as escolas públicas tinham de ter biblioteca aberta. Escola pública deveria ser simultaneamente biblioteca. Escola pública municipal, escola pública estadual, escola pública federal, todas elas deveriam ter bibliotecas abertas ao público. Mais do que você botar mais biblioteca, a gente já tem esses espaços e a gente pode e deve exigir que elas funcionem, exigir que elas tenham material, exigir que elas tenham livros. Deixa eu ver aqui, estou correndo. O Regis Mará, né, ele pergunta se... ele diz, ele não teria substituído, ele eu não sei quem, né? Se o Marx não teria substituído o proletariado pela massa do povo, e, nesse sentido, raça, gênero, desempregados e outros grupos, além de trabalhadores, seriam o sujeito histórico do processo revolucionário. Regis, eu acho que o caminho é por aí. E Marx não fez isso, mas o caminho é exatamente por aí. E não é simplesmente porque a massa do povo seria um sujeito histórico do processo revolucionário. Um processo revolucionário para enfrentar o capital precisa ver que o cerne do capital é a relação capital-trabalho. E essa relação capital-trabalho tem de ser rompida pelos trabalhadores, qualquer que seja o estatuto desses trabalhadores, com direito, sem direito, com contrato, sem contrato, de qualquer etnia, sotaque, cor de pele, ou localidade regional. Sem esse enfrentamento, a gente não derrota o capital. Porém,
Todas as lutas do nosso tempo, eu vou repetir porque eu acho que isso é importante, todas as lutas do nosso tempo hoje revelam o agravamento das opressões pela expansão do capital. O que significa que cada luta dessa, a luta das mulheres, a luta antirracista, a luta ambiental, só tem algum escoadouro se enfrentar ao capital. Elas não são identitárias. Eu não uso mais essa palavra de luta identitária, porque, cara, o sindicato também é identitário. A primeira coisa que o sindicato vai fazer é a identidade dos trabalhadores daquele sindicato. Um partido também é identitário, a identidade da classe trabalhadora. Claro. Então, a questão da identidade aí é uma questão que mais confunde do que ajuda. O que me parece é que essas lutas são reais, elas estão enfrentando um desafio histórico de um século, em que nós tivemos, nos processos revolucionários, avanços importantes dessas lutas, e mesmo em sociedades capitalistas, em algumas sociedades nós tivemos avanços dessas lutas, hoje nós estamos assistindo retrocessos, mas essas lutas precisam existir, mesmo numa sociedade socialista. Uma luta ambiental, uma luta de mulheres, uma luta antirracista, porque uma revolução socialista não apaga os problemas do dia para a noite. E, portanto, todos têm de se organizar como trabalhadores, como antirracistas, como feministas, claro. Vejam a experiência de Cuba. A experiência de Cuba é interessantíssima, que, num primeiro momento, coloca todas as lutas como uma luta comum, e aos poucos vai se dando conta que as outras lutas são fundamentais para o processo revolucionário. Então, elas não são identitárias, elas são lutas de emancipação da humanidade das cicatrizes perversas de milênios de sociedades de classe e de séculos de tragédia capitalista. Não sei se eu te respondi aqui correndo contra o relógio. Passar para a Camila, né, para a Camila poder falar um pouco aí sobre as perguntas. Vamos lá, então, gente. Acho que há algumas coisinhas que daria para trocar com vocês para a gente pensar juntos, né? Eu acho que isso que a Virgínia coloca, né, sobre a cooptação de lideranças, né, a partir dessas organizações, fundações, isso é muito grave e isso a gente vê acontecendo de modo muito intenso, assim, né? Sejam em organizações em bairros ou nos próprios espaços de trabalho, em organizações pequenas, ou o modo como as grandes fundações também vão se adentrando, né, nos movimentos e nos espaços aí onde a gente tem tentado conversar e construir coisas junto com os trabalhadores. Algo que aconteceu há pouco tempo, por exemplo, é uma ocupação no interior, numa cidade do interior de São Paulo, em que a gente vinha acompanhando já fazia alguns anos, e que agora o Instituto, a Fundação Lehman, se aproximou dessa ocupação, nem muitas vezes mais mediado por organizações menores, porque muitas vezes eles fazem uma terceirização, né, da ação deles com organizações menores, gerando falcões e outras organizações, mas nem sempre tem essa mediação com essas organizações menores. A Fundação Lehman foi lá e criou um projeto de urbanização e de, enfim, né, daquele bairro que era uma ocupação, e apresentou um projeto para a cidade ali. E não só isso foi aceito, enfim, pelos moradores e aceito pelo município como uma tentativa de construir um modelo, né, de urbanização, os caras ainda amarraram a liderança que a gente tinha ali da ocupação para eles e construíram uma organização social, uma ONG, com o nome da liderança. Então, existe um aparato muito grande, assim, né, financeiramente, que os caras investem nessa relação de cooptação e de desmontar mesmo os processos de luta que a gente vai organizando. Isso é visto em muitos lugares. Estou trazendo esse exemplo, mas
nos próprios espaços da onde a gente trabalha, a gente vai vendo o movimento dessas organizações sociais, que são organizações sociais, algumas que iniciam com histórico de luta, iniciam próximos ali das movimentações dos bairros, das mulheres que se organizavam em luta por creches nos bairros, dos movimentos de moradia e tudo mais, que quando se tornam CNPJ, esses CNPJ são capturados aí por uma lógica de uma militância com CNPJ e que, na verdade, eles acabam depois, né, durante pouco tempo, já estando dentro de uma relação do Estado e sendo aí uma correia de transmissão desse fluxo financeiro e que vira e mexe, aparece depois um monte de denúncia, né, relacionado à corrupção e tal. Então, tem inúmeras coisas que eu acho que vai exigindo a gente olhar para esses estudos que já foram produzidos e outros estudos que têm sido realizados sobre isso, porque demonstra, de fato, essa complexificação, né, de como a burguesia vai se movimentando para ficar perto da classe trabalhadora. Então, tem algo que já está muito demarcado, né, aquela relação do patrão e do trabalhador, mas agora a gente não tem muito essa visão de quem é o patrão, né? A gente não consegue enxergar ele, não é como antes, que a gente sabia que aquele cara é o patrão, porque é essa figura, assim, né? Esse lugar da burguesia que vai estando entre a gente de muitas formas, assim, né? E como que a gente vai identificando isso no nosso cotidiano aí de trabalho. Uma outra forma de cooptação, assim, que eu até tinha desenhado, desenhei bonitinho, gente, para falar minha fala, mas eu me atrapalhei por inteiro, mas não tem problema. O problema da questão é trazer algumas questões aqui. Camila, você foi claríssima. Foi, claríssima. Então tá bom. A Virgínia falou, tá falado. Uma outra questão que eu desenhei aqui para compartilhar e para a gente pensar juntas sobre o que significa, né, essa terceirização e essa terceirização em outros modelos, né? Eu tenho escutado muito de vários colegas conhecidos que agora, com o governo Lula, porque agora vai abrir um monte de edital. Um monte de edital para a educação, um monte de edital para a cultura, para você mandar projetos sociais e não sei o quê. Agora vai ter um monte de edital. Quando a gente vê esses editais, são editais extremamente precarizados para você realizar um trabalho de um período de 1 ano, de modo que você recebe salário baixíssimo, que você não tem recurso para comprar nem um alimento, nem um equipamento decente, nem nada, né? Então, assim, eu fiquei pensando sobre isso, né? Que como esse é um outro formato, né? É um outro formato da precarização e um outro formato que vai consolidando uma relação confusa, né? Entre os trabalhadores. E aí eu vou vendo os colegas falando, parece que é uma disputa, né? Vai se consolidando essa disputa por esses editais, esse desejo por esse edital, e correspondendo esses editais como formas de acessar democraticamente o controle das políticas públicas. Você fala, bom, o nosso desejo, de fato, é que uma política pública seja balizada por editais, é isso que a gente quer, né? A democracia dos editais, a democratização de editais. Então, isso é um outro modelo que eu tenho visto dentro da área social e que confunde muitos trabalhadores, porque aí quando a gente vai conversar com os colegas, os colegas estão sem trabalho, estão ferrados também, e está todo mundo aguardando os editais, está todo mundo esperando ansioso o edital para receber um recurso baixíssimo, e para dizer que isso é a promoção da política. E a promoção dessa política precarizada costuma acontecer nas periferias. Então, é isso que a Virgínia fala, né? A gente tem que cobrar para que haja um espaço aí de comunicação, de formação e etc., mas com qualidade, com recurso de fato para que a gente execute. E editais na periferia para construir projeto de 1 ano, com oficinas culturais, com oficinas de não sei o quê, isso não garante, né? A gente já viu que isso não funcionou
para ser um instrumento para contribuir com o processo educativo da classe. Não funcionou. Antes tinha também, né, nos outros períodos do governo Lula e do PT aqui na cidade de São Paulo, abriam editais, eram abertos editais, as pessoas pegavam esse dinheiro, mas não dava conta de realizar, de fato, processos formativos, né? Junto com a classe e a inserção desses trabalhadores sociais nos bairros para cumprir esse papel, né? No fim, virava para ser mais um trabalhador precarizado, pegar aquele dinheiro, comprar o básico do básico para sobrevivência e acabou. Então, eu acho que esse é um outro mecanismo na área social, né, que a gente precisa debater, né? A gente vai defender política pública a partir de uma democratização de editais? Eu acho que não é isso, né? Eu acho que a gente quer uma outra coisa, a gente precisa de uma outra coisa, né? Porque a gente cai muito, mas isso é o acesso, isso é o participativo, é a sociedade participando. Não, não é, né? Isso é um formato da precarização e o formato do não fazer, é a precarização da política e do próprio trabalho. Acho que isso é algo importante da gente pensar e que vai amarrando com esse cenário aí do grupo que eu participo, porque o grupo que eu participo foram pessoas que despertaram também para isso. Então, trabalhadores que são CLT, que estão trabalhando na área social. Atualmente, o grupo ele tem boa parte de pessoas da política de assistência, mas a gente também já teve pessoas da cultura, tem gente da saúde também, da política de saúde, que então são trabalhadores terceirizados, e a gente tem também pessoas que circulam por essa relação aí com esses projetos, né? Projetos sociais que são com tempo determinado, e aí são PJs, né? A relação de trabalho não é CLT, é um outro formato. Então, o grupo ele vai tentando concentrar aí, né? Tentando o seu lugar de encontro de trabalhadores de várias políticas públicas. É um pouco essa pegada aí para conversar com a Wanderleia, né, a respeito disso. Então, o CTP, ele tenta isso, ele tenta acessar as várias políticas públicas e as várias condições e modalidades da relação contratual ou sem contrato, né, desses trabalhadores que atuam nas políticas públicas. E aí você falou algo muito interessante, assim, Wanderleia, né, porque há uma rotatividade muito grande, né, entre esses trabalhadores, né? Eles estão sempre rodando, a gente até brinca. Quando um é mandado embora, aí abre processo seletivo para um outro lugar, a gente se encontra todo mundo no processo seletivo porque o outro também foi mandado embora. Então é um espaço que a gente vai se encontrando, assim, né? Há essa rotatividade, né, muito grande. E aí é o que fazer com isso? Como que a gente organiza isso, né? Bom, é exatamente isso, assim, existe essa rotatividade, então esse trabalhador ele continua nessa condição, ele sai do lugar da relação daquele empregador, mas ele continua numa condição de precarizado. Então, existe um elo que mantém e que permite a gente dar continuidade a essa construção junto com esses trabalhadores. E uma estratégia que a gente teve foi, de fato, da gente descentralizar as reuniões do coletivo. Então, a gente tinha núcleos do coletivo na Zona Leste e na Zona Sul da cidade. Porque, compreendendo a realidade dos trabalhadores terceirizados, de fato, a gente não tem dinheiro para ficar andando de transporte. E daqui a pouco a gente está desempregado, aí a gente não tem mesmo. Então, eu preciso encontrar com essa categoria, encontrar com esses trabalhadores que normalmente é isso, é o meu vizinho, é o outro da outra rua, é o outro da outra. Então, a gente precisa pensar a luta nessa perspectiva aí sindical, do universo do mundo do trabalho, não necessariamente localizado nesses espaços já formais, né, legais, judicializados aí, então, como o sindicato. A gente pode consolidar isso de uma outra forma. A gente pode desenhar isso considerando essa realidade. E o jeito que a gente desenhou foi a partir dos territórios. Então, aonde que a gente mora? A gente mora, sua boa parte, nas periferias. Então, a gente construir o local de encontro desses trabalhadores
no lugar aonde eles moram. E isso foi uma estratégia interessante, assim, a gente achou que foi super importante, porque conseguiu acessar, inclusive, outros trabalhadores, né? Outras pessoas passaram a participar, iam para as reuniões para escutar, alguns permaneciam, outros não, mas essa rede, ela acontecia, né? Esse encontro era possível existir, e ainda que aquele trabalhador não permanecesse organicamente, né, nas reuniões e tal, era um trabalhador que tinha o grupo como referência, então que aí avisava, falava assim, ó, aqui no meu trabalho faz 2 meses que eles não estão pagando salário, né? E aí a gente tinha condições de ir até lá, mobilizar, então ia se tornando referência a partir desses encontros nos bairros, né? Dessa nucleação de um grupo com foco aí na questão do trabalho, mas não nesse formato, vamos dizer aí, clássico aí, né? Do sindicato, dessa centralização e tal, o sindicato, o único espaço onde é possível encontrar. Enfim, os sindicatos, eles têm as suas nucleações também em territórios, né, nos bairros. Então, a gente tem aqui, né? A gente tem a POSP de Itaquera, a gente tem isso também, né, nos bairros, nas periferias e tal. Então, foi um pouco esse movimento que a gente também foi construindo. A gente precisa estar onde essa galera mora, né? E isso foi muito interessante, é algo que a gente tende a expandir conforme a gente for conseguindo ir amarrando, né, com outros trabalhadores que tenham interesse de construir essa luta. Então, acho que são esses os pontos assim que eu queria conversar, né, que eu queria trazer também para a gente pensar. Eu já nem lembro mais das perguntas, gente, mas também a Virgínia já respondeu. Acho que tem uma pergunta que o Carlos fez, né, algo que o Carlos colocou. Eu já perdi ela aqui, gente. Isso que o Carlos coloca, né, de como que essas lutas aparecem, né, de fato, na verdade, assim, eu não, talvez precisaria conseguir ler mais, né, a respeito aí do que o livro está dizendo e tal, para compreender, porque eu não conheço esse livro. Mas, a partir disso que você trouxe, Carlos, o que eu fico pensando é que, de fato, fazer esse trabalho de formiguinha, ninguém quer, não. Ninguém quer, porque é muito cansativo, né? É cansativo. Não é o lugar do estrelato, né? O trabalho de formiguinha não é o lugar da purpurina, da não sei o quê, não é esse lugar. Na verdade, é um lugar, inclusive, bastante cansativo e bastante sofrido, porque vai exigir você se reorganizar, abrir mão de outras coisas e tal, mas que, ao mesmo tempo, é o lugar que te humaniza, né? Esse trabalho de formiguinha, ele é um lugar onde a gente se cansa, mas aonde a gente consegue escutar histórias, conhecer as realidades, se reconhecer nas realidades, e por isso a gente se humaniza bastante, né? A gente sai sempre muito diferente de como a gente chega nesse trabalho de formiguinha, né? Encontrar outras situações, encontrar processos organizativos, encontrar interesse em aprender, encontrar as dificuldades, as tretas que a gente tem que mediar, as confusões, mas tudo isso vai fazendo com que a gente vá se humanizando e vai se instrumentalizando de uma outra forma. Eu acho que, quando eu falo dos valores, né, eu trago isso muito para dentro dos espaços onde eu estou, que a gente vai precisar falar disso, porque a gente precisa de lideranças, mas a gente precisa de lideranças que tenha balizado valores desse outro mundo que a gente está lutando. Porque não dá para ser liderança que quer ser liderança, que não quer fazer o trabalho de formiguinha, liderança que não quer, que só quer falar publicamente, quer pegar no microfone, mas não quer, né, ficar no silêncio, fazer o trampo no miúdo. Então, eu acho que... E aí tem a ver com os valores, né? Tem a ver com o que a gente está defendendo dessa outra sociedade, né? Quais são os aspectos que vão... que a gente vai desejando que a gente vá se forjando enquanto gente, né? Enquanto gente que se preocupe de fato com questões que faça com que
a gente perceba o outro, a gente se perceba em coletivo, em comunidade, de modo mais essencial, mais forte, e não dentro da própria luta política fazer com que haja processos de alienação e de individualismo e de buscas por interesses próprios e tal, né? Até porque, diante de um cenário de cooptações, se a gente não tem isso muito evidente, né? Se a gente não tem forjado essa identidade de classe, se a gente não tem forjado esses valores desse novo mundo que a gente quer, na hora de cooptar, vai cooptar facilmente, né? Então, fico pensando nessas questões aí, também como desafios. Muito bom, nossa, fiquei muito feliz. Foi uma noite, para mim, assim, muito gratificante estar com vocês. Foi muito importante aí o debate, a discussão e aprender, né? Aprender bastante. Eu pedi para vocês aí fazer uma despedida, né? Assim, um tchau aí para geral. Bom, eu volto a agradecer. Foi uma satisfação. Eu acho que essa conversa com a Camila me nutre muito, porque, mal que bem, né, eu sou de outra geração, eu sou. Gente, vocês ouviram alguma coisa que eu falei? Porque o microfone ficou pulando aqui. Bom, eu sou professora, sou branca, sou mulher, portanto, sou de uma classe média nessa sociedade profundamente desigual, e esses valores da luta que a Camila está colocando, os valores revolucionários, são fundamentais para a gente sobreviver, porque a tendência mesmo é de que a gente seja absorvida pelas instituições, ou absorvida pela militância, ou absorvida pelo trabalho de tal forma que o imediato apaga o horizonte daquilo que a gente precisa lutar. Eu acho que essa é uma questão central. E não são só os valores da luta, são também os valores da acolhida, são também os valores do enfrentamento, mas não enfrentamento só de uma luta abstrata, do enfrentamento no cotidiano. E a acolhida solidária é um dos elementos fundamentais. Então, eu fico muito satisfeita dessa nossa conversa. Isso não é tão satisfatório. A democracia dos editais é uma catástrofe, porque esta é a política da burguesia. Então, se o que for feito for uma democracia de editais, de democracia não tem nada, porque já vem desenhado, o recorte já é feito para subalternização, sujeição e impedimento da luta. Então, portanto, de democracia não tem nada, e, sobretudo, o Estado, tanto o município quanto o Estado da Federação, quanto o próprio Estado Federal, absorvendo para si a política burguesa. Não, tem de ser combatido, e é um combate fundamental. Foi muito importante que a Camila tenha trazido, e tinha me falado para sugerir um livro. Eu vou sugerir dois, que nenhum dos dois é fácil de conseguir. Um é a tese de livre docência da professora Carolina Catini, lá da Unicamp, que defendeu agora em dezembro, então está fresquíssima, ainda não está publicada, mas é uma tese excelente, onde ela denuncia exatamente essa política de caruncho, ou do cupim, que vem devastando a classe trabalhadora e as suas organizações. E um outro livrinho que chama Incêndios, ele não está aqui, mas esse eu não tenho como dar as referências, porque as referências são meio peculiares, mas são a imagem da tragédia. Porém, eu quero lembrar que a imagem da tragédia, só para terminar, não pode ser um catastrofismo que nos paralise. Nós precisamos enfrentar essa situação. E, na situação atual, nós ainda temos o desafio mais dramático de todos, que é o do fascismo, porque fascismo não é uma política do ódio, é uma política do extermínio.
E isso é muito importante que a gente tenha isso claro. Então, nós temos todas essas frentes de luta abertas e nós temos de continuar nelas desde do trabalho de formiguinha ao trabalho de pegar o megafone e gritar. Em todas as escalas a gente tem de estar nessa luta, na organização, no cotidiano, na família, na igreja, para quem é de igreja, no sindicato, para quem é de igreja e de sindicato sem igreja, em todas as associações, momentos, organizações e lutas populares. Mas é isso. Obrigada a vocês, obrigada ao Carlos Wellington, foi um prazer estar aqui. Tá dando para ouvir, gente? Porque deu uma travadinha aqui, tá? Bom, gente, eu agradeço. Acho que a gente tem uma tarefa muito longa aí, né? Uma tarefa dura e muito longa. Eu me coloco à disposição para a gente continuar conversando em outros espaços também, nos espaços presenciais, a gente que está aqui em São Paulo. Professora Virgínia, eu agradeço muito essa conversa com você. Espero que a gente converse mais. Não sei se presencialmente, porque está longe, mas eu acho que é muito importante a gente, de fato, é isso, né? A gente se munindo de escuta e de saberes e a gente ir levando isso para o cotidiano, né? E tentando materializar as coisas que a gente vai aprendendo para as construções. Sobre livros, o Carlos... eu tenho tanto livro que o Carlos me deu. Eu podia pensar em um, Carlos, em um desses que você me deu, mas agora eu não estou conseguindo. Aliás, tem um que ele me deu recentemente. Eu não lembro o nome. Ele está aqui. É sobre a luta pela libertação da Angola. Qual que é o nome do livro, Carlos? Já esqueci. Cadê o Carlos aí? Escreve aí, Carlos. Ele me deu esse livro, foi um livro bastante importante, eu li recentemente, quando a gente se encontrou no ano passado. Deixa eu pegar ele aqui, vai. É esse aqui, Pepetela Mayombe. Foi um livro bem importante, assim, que é um livro que vai falar das lutas e vai falar de valores, né? E eu acho que eu sempre tento ir colocando essas questões junto. Carlos, aí, esse livro. Obrigada, gente, e boa noite. Vamos nos vendo e nos falando. Obrigada, viu? Boa noite. Foi muito bom mesmo, ó. Muito top. Burato, muito obrigado. Carlos Wellington, meu amigo do coração. A gente tem amizade anos e anos e anos. Está aqui, mora aqui. E é o meu que você fala assim, é aquele... Tudo que eu preciso, tudo que eu penso, vou lá. E é ele que ajuda aí a ordenar as ideias, né? Muito bom aí estar com vocês. Uma boa noite a todos.